Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre relacionamentos tóxicos. E eu recebo aqui a psicóloga e psicoterapeuta Rosana Palma. Bem-vindo, Rosana. Obrigada. E a neuropsiquiatra Karime Peterman. Bem-vindo, Karime. Rosana, o que são os relacionamentos tóxicos? Hoje a gente vê como relacionamento tóxico tudo aquilo que acaba passando um pouquinho do limite. Qual é o limite? Por exemplo, imaginar alguma coisa, um ciúmes possessivo, competitividade entre relacionamento. Então, tudo que acaba passando de um limite da normalidade, a gente avalia como tóxico, né? Como faz mal mesmo. Como imaginar aquela caveirinha do tóxico é esse relacionamento. Mas ele se estende além de um relacionamento entre um casal. Sim, tem. No trabalho tem bastante, tem funcionário tóxico. Tem entre amizade mesmo, aquela amizade que não é legal, não faz bem, isso tudo é considerado como tóxico. Você concorda com isso também? Exatamente. E hoje nós temos que investigar o que está por trás desses relacionamentos doentios, né? Hoje se sabe que grande parte dos casais que se separam, a grande maioria dos cônjuges estão em depressão, que culmina numa separação. Então, os relacionamentos, eles não são doentios ao acaso. Em geral, tem uma patologia anterior, né? Como a Rosana falou, pode ser um ciúmes patológico, que é uma doença que chega a ser delirante, pode ser uma sociopatia, pode ser um transtorno bipolar e assim por diante. Mas, Rosana, como é que se desenvolve esse relacionamento tóxico? Como é que ele chega nesse nível de toxicidade? Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que desenvolvem ao longo da vida delas, e aí a gente entra em questão familiar, né? Tudo a questão de aprendizagem mesmo. Quando se relaciona com alguém, tem essa questão de já ter essa possessividade, já tem toda essa questão. Por exemplo, muitas vezes os relacionamentos, os dois acabam entrando nessa como é que você falou? Toxicidade. Toxicidade, né? Um contribui e aí o outro, por exemplo, num relacionamento de ciúmes, né? Então a mulher começa a ter ciúmes e o cara contribui porque também não conta onde vai, então isso tudo começa a se agravar. Lógico que começa, como eu te falei, começa toda uma questão de como foi aprendido, então no processo de terapia isso tudo é olhado, né? Como é que começou tudo isso, como a gente pode olhar o processo de autoconhecimento mesmo. Mas a gente pode dizer que uma pessoa do relacionamento é tóxica? E quais as atitudes dela, além do ciúme, que mostram que ela faz mal para outra pessoa? Claro, a gente pode ter num relacionamento uma pessoa tóxica, ou as duas, ou o ambiente todo tóxico. O que acontece é o seguinte, sempre a gente tem que investigar a sociopatia. Sociopatia, ao contrário do que as pessoas imaginam, que seja uma doença, não é uma doença, é um mau caráter, né? E o sociopata pode estar no seu local de trabalho, na sua convivência familiar, no seu relacionamento afetivo e assim por diante. Às vezes até nos filhos. O sociopata é aquela pessoa que não tem sentimento de culpa, ela não experimenta a culpa. Então ela age de uma forma perversa, de uma forma maldosa, para prejudicar o outro. Ela sente prazer em prejudicar o outro. Em ver o outro mal. Exatamente. E ela não tem culpa. Sempre ela é a vítima. Geralmente são pessoas que fazem amizades com muita facilidade, são pessoas extrovertidas, porém são pessoas que, por onde passam, deixam um rastro de destruição. As amizades não são duradouras, porque eles sempre continuam prejudicando os relacionamentos. Mas isso é inconsciente ou não? Do mesmo jeito que você falou, ela sente prazer, mas esse prazer é inconsciente ou não? Ela busca realmente, ela fala, não, exatamente. Aqui eu tenho que agir assim. O prazer é totalmente consciente. Por isso que a psiquiatria abandonou essa patologia por não ser uma patologia. Não é uma doença, não tem tratamento específico. É a perversidade, é o mau caráter. Então, hoje não se fala mais em psicopata, é um termo errado, né? Psicopata do grego significa a pessoa doente da mente, do cérebro. Então, quem tem depressão é um psicopata, coitadinho. Ele tem uma doença mental. O sociopata é uma pessoa que prejudica a sociedade. Então, o termo correto é sociopatia. Então, esse sociopata, ele tem essa dificuldade de relacionamentos. Ao mesmo tempo que ele faz o relacionamento com facilidade, ele estraga o relacionamento de forma consciente. Ele tem prazer em fazer isso.
Isso é muito comum. Aí seria então só uma mudança de comportamento da pessoa. O sociopata ele não consegue viver em sociedade, né, Karine? Ele tem esse problema com qualquer pessoa, como você falou lá atrás, né? Não é adianta ele só com procurar a esposa. Tratamento. Não, sim, tem processo de terapia. processo Acho que tem medicamentoso também, não tem, Karine? Sim, quando existe a comorbidade, então vejamos bem, não é uma doença, é uma falha de caráter. Só que geralmente essa falha de caráter vem com comorbidades. Comorbidades são doenças associadas. Então ele pode ser também um bipolar. Bipolar é aquela pessoa que oscila de humor, né? Ela pode estar irritada num dia, eufórica num dia, compulsiva, e no outro estar triste, estar deprimida. Então tem essa oscilação de humor. O sociopata pode ter depressão, tá? Culpa jamais, mas depressão ele pode ter. Ele pode ter fobia social, ele pode ter outras doenças. Então, a gente trata as doenças comórbidas, não a sociopatia, porque a sociopatia, infelizmente, não tem jeito. A terapia entra, ajuda muito, principalmente num casal, né? Então, num relacionamento conjugal, a terapia ajuda muito. A medicação para a sociopatia é escassa, né? Não tem nada específico, visto que não é uma doença. Mas esse comportamento da pessoa, ele vem da vida toda ou ele pode acontecer num determinado período? Ela está passando por uma dificuldade, sim, aí pode naquele aparecer. período, e quem está em volta ali, quem está se relacionando, sofre só naquele momento? Sempre tem algumas coisinhas, e aí pode ter esse momento de explosão, que aí normalmente as pessoas procuram terapia nesse momento, né? E aí a gente vai tratando essas outras coisas, como a Karine falou, não é só a sociopatia, né? Tem, às vezes, muitos casos tem os ciúmes então a gente vai direto na causa, né? Eu trabalho com comportamental, então eu vou direto na ferida, vamos dizer. Então, vai olhar o que está acontecendo, por que está sendo muito compulsivo. Em muitos relacionamentos tem competitividade, ainda mais depois que a mulher assumiu um papel mais elevado financeiramente, e aí tem essa disputa e aí aparece. Né? Então, eu acho que assim, a experiência que eu tenho tem as coisinhas desde lá do começo de vida, de repente acontece uma coisa que ninguém sabe administrar, que muitas vezes os casais vão para terapia por conta disso, e aí é quando aparece mais agravante, assim. E esse comportamento, ele é mais ocasionado nos homens ou nas mulheres? Olha, eu acho que a gente pode considerar os dois. Pode ser comportamentos diferentes, igual esse exemplo que eu dei da competitividade. Mas existe uma diferença de uma quantidade maior de mulheres que tem isso ou de homens? Então, eu acho que depende de qual tóxico a gente fala, né? Daí sim talvez apareça. Mas, por exemplo, competitividade acontece muito com o homem, né? Ele começa a ver que a mulher ganha mais do que ele e aí começa a ter essa situação mais delicada dessa competição com ele. A mulher é mais possessiva, né? Então, poxa, mas eu não posso dividir, ele não pode ter outra mulher. Então, eu acho que talvez teria essa estatística, mas mais dividida pelos tóxicos, vamos dizer. Mas a gente consegue enumerar esses tóxicos ou não? São vários? São vários, né? Sim, os que mais acontecem quando vem a terapia de casal é mesmo esses exemplos que eu dei, de possessividade, de competitividade, de orgulho, né? Um não dá o braço a torcer e, de repente, acaba se tornando mais tóxico. Está sempre relacionado com insegurança? Na maioria das vezes, né? A Rosana falou muito bem, hoje existe essa inversão de papéis, né? A mulher assume, na maioria dos casos, o papel de chefe da casa, né? Visto que hoje a gente enfrenta uma crise muito grande, não só no Brasil, uma crise mundial e da economia, e hoje as mulheres assumiram esse papel de trabalhar fora e geralmente de levar a casa mesmo. O homem, por vezes, assumiu o papel de dono da casa, às vezes desempregado, ele cuida das crianças, ele gerencia a cozinha, as compras e tudo mais. E essa inversão de papéis também se tornou tóxica. É muito difícil numa cultura machista que a gente ainda tem no Brasil aceitar esse tipo de situação. Então, a mulher acaba sendo mais assediada profissionalmente e também por outros homens e acaba havendo ciúmes, então inverteu aquela coisa que antigamente a mulher tinha muita insegurança porque o homem trabalhava fora e ele era assediado, hoje se inverteu e isso também é muito tóxico, né? Então, a gente tem que ver esses parâmetros que mudaram. E não necessariamente isso é doença, como a Rosana falou. São relacionamentos que vão se tornando difíceis durante o percurso, né? Quais as consequências
dessas atitudes? Muitas vezes, vou pro extremo, né? Muitas vezes a gente vê na TV mesmo. Casos de ser muito possessivo, de morte, né? Tô indo pro extremo, mas assim, normalmente é término mesmo, né? As pessoas... E aí o que é mais mágico na terapia, que eu gosto de dizer, é assim, a pessoa termina o relacionamento, vai para um outro, acontece a mesma coisa. Vai para um outro, acontece a mesma coisa. Então, assim, às vezes não está relacionado com a pessoa, né? Está relacionado com ela mesma, do jeito que ela olha as coisas. Então, isso a gente olha muito na terapia, né? O autoconhecimento, porque não deu bem com um, não deu bem com o outro a gente tem que cuidar para não acontecer de novo, né? Karime falou que muitas vezes está relacionado com doenças, por exemplo, depressão, a pessoa está em depressão, ela começa a ser tóxica, mas acontece o inverso. As atitudes dela, ela começa a ter uma obsessividade e isso leva ela a cair numa depressão porque ela está vendo que ela está agindo errado e não muda? Excelente pergunta. Né? Na prática de consultório a gente vê muito isso. Né? O casal que está indo mal, ele começa a entrar numa síndrome que se chama síndrome de burnout. Seria a síndrome da exaustão. O cérebro entra em exaustão, ele se cansa, ele não aguenta mais. E essa exaustão pode levar à depressão. E a gente tem que lembrar que a depressão é uma doença química. Então não adianta falar para a pessoa, você tem que reagir, vamos lá, sai disso aí, não, você é forte, você é isso, é aquilo. Não, a depressão é uma doença química, existe uma diminuição de neurotransmissores. Então a pessoa não tem mais ânimo, ela não tem mais vontade de se arrumar, ela não tem mais autoestima, ela não tem mais vontade sexual. A libido cai muito. Então, nos casais, o que a gente vê muito é isso, uma queda no relacionamento sexual que culmina, em geral, numa separação. E no caso de um relacionamento tóxico no ambiente de trabalho? Isso a gente tem visto bastante, até tem muita matéria mesmo que tem feito bastante pesquisas, né, de funcionários tóxicos. É aquele cara que ele acaba depositando todo o trabalho dele no outro, né? Então, de repente, aquele cara que, ou ao contrário, ele puxa muito para ele, aquele chefe que não delega, né? Ele acaba se tornando tóxico, porque ele atrapalha o trabalho dele, que ele não consegue se desenvolver, e de repente ele não consegue desenvolver os outros subordinados dele, né? Isso dentro das empresas é bem interessante. Aquele que quer também, entre aspas, se aparecer mais que os outros, ele é um caso de... Que ele não delega, né? Então, pô, eu faço melhor, deixa que eu faço. E de repente ele tá... Ou só eu faço, né? Ninguém faz nada. Ninguém faz melhor, né? Eu sou o que faço melhor. E aí, de repente, ele se tornou tóxico para a empresa, porque ele não consegue desenvolver os outros, e até para ele de novo, né? Isso atinge também círculo de amizade? Você tem aquele amigo que, quando ele bebe no bar, ele fica chato e você ainda insiste em sair com ele no bar? Muito bem. Aí entra outras toxicidades, né? Que a gente tem que pensar no alcoolismo, na drogadição, que infelizmente é muito comum, né? O uso da maconha, o uso da cocaína, agora o uso do êxtase e a mistura de tudo isso junto. Então, os relacionamentos são tóxicos nos dois sentidos, tá? Por exemplo, a pessoa que não usa droga e anda com o que usa, ele vai querer experimentar, o outro vai insistir para que ele experimente. Então, esses relacionamentos, eles tendem a ser um fracasso. Se droga fosse bom, nós médicos, nós terapeutas, nós íamos ser os primeiros a usar e a incentivar. Não é. A maconha, por exemplo, é uma droga extremamente devastadora para o cérebro, ela provoca outras doenças, né, e principalmente em adolescente, ela faz desenvolver esquizofrenia, isso é comprovado, e além de tudo ela é 4 vezes mais cancerígena que o cigarro. Então essa coisa de liberar maconha, vamos liberar, isso é um grande erro, Para a gente já encerrar essa parte, a pessoa que tem um companheiro, um amigo ou um colega de trabalho que é tóxico e continua se relacionando, ela também está sendo tóxica com ela mesma? Sim, sim, porque ela vou usar o exemplo que a Karime deu, inclusive da droga, né? Então, quando a gente se aproxima de pessoas que usam, provavelmente a gente vai usar ou tem uma tendência a querer. É a mesma coisa com os relacionamentos, né? Então, a gente tá vendo que aquela pessoa tá puxando tudo pra ela, a gente vai tentar, pô, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer um pouquinho, a gente acaba levando bronca, a pessoa briga com a gente, ainda termina com relacionamento, que é o que a gente tá falando, né? Então, isso leva para os dois mesmo. Ponto de Vista está falando sobre relacionamentos tóxicos e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência?
Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com um ponto de vista falando sobre relacionamentos tóxicos. Uma pergunta que eu tenho é, muita gente que está no relacionamento tóxico, que ela sente que ela está fazendo mal ou ela está sendo a vítima, busca ajuda em livros de autoajuda ou na internet. Isso ajuda ou não? Tem algumas coisas que ajudam sim. O que eu sinto é assim, se há eficiência, né? As pessoas buscam, elas leem, mas o que eu sinto dentro do consultório é assim, o que eu faço? Eu sei que eu tenho que controlar, eu sei que eu tenho que confiar, mas como eu faço? Né? Que as perguntas que as pessoas chegam lá. Então, assim, uma coisa que os livros de autoajuda têm muitas dicas importantes, que são muitas dicas que a gente trabalha no consultório. Agora, o que a pessoa precisa desenvolver seria essa questão assim, como fazer? Como se fosse um planejamento que a gente tem, normalmente que a gente pratica, né? Então, eu preciso, tarefa por tarefa, eu preciso parar de ligar em tal horário, por exemplo. Eu preciso deixar de ligar, em caso de ciúmes eu estou dizendo, né? Eu preciso ligar menos, e aí por horário, fazer um planejamento, normalmente isso você começa a praticar e automaticamente você vai se acalmando, vai tendo esse processo terapêutico, né? Mas a pessoa sozinha, ela consegue ajuda, Karine? Depende, né? Consegue se ajudar, na verdade? É muito difícil. Eu, particularmente, eu gosto muito dos livros de autoajuda. Por exemplo, eu gosto muito dos livros da Louise Hay, né? Tem um livro que a gente que trata muito paciente oncológico, tem um livro dela que se chama Você Pode Curar Sua Vida. E é um livro bastante interessante porque ela teve câncer e ela conta sobre a história e ela obteve uma cura, enfim. Então é bastante interessante. Nada disso é milagroso, né? A gente sempre tem que ler com uma visão crítica, mas tem livros muito úteis, né? Os livros do psiquiatra, colega nosso, Augusto Cury, né? E tantos outros. Então são livros que, se a pessoa não tiver outra opção, porque às vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer uma terapia, não tem oportunidade de ir a um consultório, não tem oportunidade, não tem outra ajuda. A ajuda que ela vai ter imediata vai ser livro, vai ser internet. E eu sempre acho que ajuda. Não só isso, os congressos hoje têm falado muito da religiosidade, né? A religião tem ajudado muito, independe da religião, mas a fé em Deus, a vontade de querer melhorar, isso tem ajudado muito. Hoje, o Congresso Americano de Psiquiatria, que é o principal congresso no mundo, ele dedica um dia só para falar de religiosidade. E é muito interessante, né? Algo que não se falava na medicina, a medicina era totalmente contra a mistura de religião e tudo mais. Hoje se fala, porque existe uma ajuda muito grande mental, né? Quando a pessoa tem uma religião, segue um caminho assim. Voltando um pouco, principalmente no relacionamento entre casais, que eu acho que é onde esse relacionamento tóxico fica mais evidente, né? Sim. As pessoas, elas tentam muito se moldar para o outro, ou ser menos errada. Será que é aí que elas erram? Então, o que acontece? Eu acho que a pessoa consegue manter isso por um tempo, né? Eu vou ser do jeito que ele gostaria que eu fosse. Que normalmente acontece essa subordinação mais da mulher, ainda por conta da história que a gente tem mesmo, social. Mas isso não se mantém por muito tempo, né? No namoro até é tranquilo, e aí quando tem um casamento, por isso que hoje em dia tem muita separação, né? Porque a pessoa tenta sim se moldar, mas aí quando ela mora junto, de repente vem, acho que ainda maior ainda, todos esses problemas, né? Você acaba criando um monstro. Exatamente, porque você não consegue segurar por muito tempo, né? Que eu acho que a maioria dos relacionamentos tóxicos são isso, né? As pessoas tentam
segurar a onda, não mostrar que é insegura e de repente casa e aí a insegurança vem à tona, né? Mas então, aí a pergunta daí é para as duas. É uma questão de baixa autoestima mesmo. Sim. Dos dois. Dos dois. De querer se manter no relacionamento, de achar que não consegue algo melhor. É isso? Ou, como você falou, a pessoa ela não tem chance de... Às vezes ela não vai conseguir melhorar mesmo ela mudando de relacionamento e ela tem consciência disso? A consciência acho que vem com o tempo. Normalmente a pessoa não tem. Por exemplo, pessoas que procuram relacionamentos com agressores. Né? Então, ela não tem consciência por que ela gosta de um cara que bate nela, por exemplo. Então, no processo de autoconhecimento, desse processo de fortalecimento da autoestima dela, é que a gente detecta o porquê que ela procura esse tipo de relacionamento. Concorda com a sua opinião, Karine? Uhum. Tem um relacionamento tóxico bastante comum de casais, que é quando a mulher se casa com um alcoólatra. E ela fica anos com aquele alcoólatra, aí quando ela acha que ela deve separar, ela se separa, passa um tempo, ela se casa com outro alcoólatra. E quando você pesquisa na família, ou o pai, ou o irmão, ou o avô dessa mulher também eram alcoólatras. Então tem vários estudos no mundo mostrando isso, a repetição de comportamento e o porquê disso. Né? Dizem os estudiosos, os psicoterapeutas, que a mulher ela tenta consertar um erro. Então ela acha que no próximo ela vai consertar. Então ela procura sempre alguém semelhante, o relacionamento sempre continua tóxico se ela não buscar ajuda. Mas daí também ela acaba culpando o outro. Sim. A atitude do outro. Um culpa o outro, né? O tempo todo. Mas aí como assim, como a pessoa que é culpada pela outra de ser o motivo das brigas, como é que ela deve agir? Então, eu acho que o primeiro é esse processo de consciência, né? Saber que o outro é o outro e eu sou eu, né? Fazer essa separação mesmo, que normalmente nos relacionamentos não tem. Tem o momento do casal, tem o momento que é meu e tem o momento que é seu. Quando faz essa separação, você entende que o problema é do outro. É lógico que a gente divide problemas no relacionamento. Qualquer relacionamento de amizade, com pais, mas é importante entender que o que é meu, igual o caso do alcoólatra. Ele bebe, eu posso ajudá-lo, ele quer essa ajuda, né? Então, acho que esse processo de consciência é o processo que a gente pode fazer mais rápido, que a pessoa consegue fazer sozinha, assim. Mas também não entra um pouco a idealização do outro? Sim, sim. Que é como a Karine falou, né? Então, a partir do momento que meu pai bebia, meu pai é meu herói, né? E de repente eu encontro um marido que bebe. Mas aí a gente começa a fazer essa associação, né? Então, esse processo de consciência é separar isso. Mas eu falo no outro ponto, da pessoa sabe que o companheiro bebe, mas ela fica pensando, não, ele vai parar. Essa é a esperança sempre. É a esperança de curar o outro. Corrigir o erro do passado. Corrigir o erro do passado, corrigir o erro do relacionamento anterior. E geralmente se repete o modelo. Né? Se ela não tiver alguém que breque isso, ela vai continuar repetindo o modelo sempre. Mas então, qual que é a saída para aquele casal, sem a gente entrar ainda na parte do tratamento? Um dos dois tem que fazer um sacrifício? Então, aí cai um pouco nisso que eu estava explicando, de eu sou eu e você é você, né? Então, eu fazer um sacrifício em prol de algo que eu acredito é um risco, porque eu não sei se o outro está disposto. Então, acho que uma conversa mesmo, saber até que ponto, por exemplo, no caso que a gente tem falado de alcoólatras, né? Até que ponto ele realmente quer se cuidar ou é uma idealização minha? Né? Então, acho que esse processo de consciência é algo que dá para fazer rápido, para a pessoa ver se realmente faz sentido investir, se a pessoa realmente quer ou é só uma ilusão mesmo. Até uma coisa que a Karime já falou, que faz parte da nossa cultura um pouco, mas houve um aumento, teve uma projeção maior com redes sociais, com essa maior interatividade entre as pessoas, aumentou a insegurança de todo mundo? Muito, muito. O que a gente tem visto são as traições virtuais, né? Então é muito comum ou a mulher ou o marido virem ao consultório e falarem: olha, minha esposa está se relacionando com vários homens no mundo inteiro, assim, e já vi outras coisas, inclusive, e tal, e vice-versa. Então, ao mesmo tempo, né, que a internet, que as redes sociais facilitaram nossas vidas, e, por outro lado, estão prejudicando muito, né? A infidelidade impera. Então, agora a infidelidade não é só mais real, é virtual e é considerado algo normal e
para namorado, para a família, etc. E isso está sendo muito ruim, né? Isso tem destruído várias famílias, né? E só complementando um pouquinho de relacionamento tóxico. Hoje o que a gente tem visto muito são filhos que destroem o casamento dos pais, tá? Por quê? Pela falta de limite, né? Essa geração atual está extremamente sem limites. Então, os pais quase não cobram, quase não põem limites e está vindo uma geração aí muito difícil. Então, esses são crianças mimadas, são adolescentes mimados que estão indo para a droga e geralmente não querem estudar, não querem ter uma conduta de trabalho decente, né? E eles estão indo assim. Então, a gente está sofrendo hoje com isso e, obviamente, destrói família. Então, não é só o álcool, não é só... Existe todo algo bem mais complexo. Então a gente pode caminhar supostamente para algo pior? Porque hoje acredito que a orientação aos pais falta muito, né? Porque de repente, como era antes, né? A gente tinha medo dos nossos pais e de repente um olhar a gente já segurava a onda. E hoje em dia os pais não eles estão perdidos mesmo o que fazer, né? Eu não posso bater, aí eu reclamo para a escola diz que é responsabilidade minha, então eu acho que falta mesmo essa questão de orientação, porque realmente as crianças não têm limite, elas fazem o que elas podem, o que elas querem, e aí de repente perde esse controle mesmo. Mas muito se fala da culpa dos pais em tudo, da criação, daquela cultura familiar, mas até onde realmente essa cultura familiar ela chega a ter uma influência? Pois é, tem um livro muito interessante que eu sempre indico para as pessoas no consultório, quem tem filhos, se chama Quem Ama Educa, é do psiquiatra Issam Itiba. Então é um livro já relativamente antigo, mas é um livro extremamente atual e coloca essas questões. Então a gente sempre tem que pensar que educar, né, não é punir, é educar. Tá? O bom pai não é aquele que dá o iPhone novo para o filho, o último modelo, ou o Xbox, enfim, né? Ou o carro zero quando ele faz 18 anos e assim por diante. O bom pai é o que educa, né? A boa mãe é a que educa. E tem que também dar bom exemplo, né? Não adianta falar para o filho, olha, não fume se ele fuma, né? Não beba se ele bebe e assim por diante. Então, o primeiro lugar é o exemplo, é o caminho, é o rumo. O filho precisa ter um rumo. E o que a gente está vendo, você perguntou se vai piorar. Vai piorar porque está piorando, né? Hoje eles têm falado muito da geração neném, nem trabalha nem estuda, né? E a gente tem visto muito isso, infelizmente muito, tá? Em todos os níveis sociais. Porque a desestruturação da família já leva a um comportamento prejudicial diante da sociedade. Aí, como você disse, cada vez mais as famílias estão ficando desestruturadas por causa dessas, não só traições, mas de tudo que a modernidade traz pra gente, né? Então, talvez a saída não seja tão fácil assim. Eu acredito na prevenção mesmo, que é isso que, como eu falei, né? Acho que a orientação é o que falta, porque o exemplo acontece muito, né? Eu tenho um caso na clínica onde a mãe não gosta de salada, não come nenhum tipo de verdura, e a filha também não. Então, por quê, né? Paladar cada um tem um, e de repente, por exemplo mesmo. Acho que uma saída rápida é pensar no exemplo, mas eu sinto muito assim no consultório, que os pais não sabem o que fazer, né? Está faltando um pouco dessa orientação para eles, enfim, desse Mas trabalho. essa orientação teria que vir da onde? Se não da família, já que a gente vem num ciclo de famílias desestruturadas. Eu acho que é um trabalho mesmo de prevenção, né? Mas não onde esse trabalho? Seria? Aqui, por exemplo, Sim. a própria mídia é responsável por isso, né? Se tivessem mais entrevistas como a que você teve a inteligência de fazer, se as pessoas publicassem mais nos jornais, nas revistas sobre isso, informassem, se a informação chegasse de uma forma mais fácil, mesmo nas redes sociais, isso ajudaria muito. Nas escolas, obviamente, né? Então, em todos os lugares, se houvesse essa divulgação, tá? Isso sim valeria a pena, mas a gente vive num país onde a prevenção não é levada em conta em nenhum sentido, né? Veja o caso da dengue, depois que estoura, e vamos ver o que a gente vai fazer, né? É um absurdo num país desse morrer gente por dengue, infelizmente. Mas assim, é isso que acontece. Então é um país que não se preocupa com a prevenção. Então se a mídia, se todas as pessoas se reunissem,
poxa vida, a gente vê tantas igrejas, se na própria igreja tivesse essa divulgação, tivesse essa aproximação da sociedade, para que eles pedissem ajuda, né? As pessoas precisam pedir ajuda e às vezes elas precisam só serem ouvidas, só isso, né? Então, falta, infelizmente, falta muito. Quando não tem prevenção, precisa de tratamento. A gente volta falando disso no próximo bloco. O ponto de vista sobre relacionamentos tóxicos volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O ponto de vista está de volta falando sobre relacionamentos tóxicos. Rosana, vamos falar dos tratamentos. E se você puder, você cita exemplos dentro do que a ética permitir. Quais os tratamentos para as pessoas que estão num relacionamento tóxico e para quem é tóxico? Eu acho que um processo, como a gente tem falado, do que fazer em casa, né? O que dá para fazer de imediato, é o procedimento mesmo de consciência, né? Perguntar, saber do outro, porque a gente acaba se aproximando demais e aí não tem o que é meu, o que é seu. Acho que o que dá para fazer em casa, a tarefa de casa seria essa, assim, você pensar um pouquinho mais o que é seu, o que é do outro e de repente consegue diminuir um pouquinho mais essa ansiedade, essa questão de buscar o outro, de saber do outro, que é sempre assim, em todos os problemas. E você chegou a falar do burnout. É burnout mesmo o termo, né? Como que as pessoas chegam buscando ajuda? Qual que é o estado delas? A síndrome de burnout, as pessoas chegam geralmente no estado muito deplorável. Então, elas chegam chorando, elas chegam desesperadas, elas não têm mais concentração no trabalho, não têm concentração para ler, a memória fica ruim. Então, é um estado de desespero muito grande, né? Não dormem direito à noite, não conseguem mais comer, elas começam a tremer e até a fala fica difícil, é uma fala rápida, o pensamento ele fica tangencial. Então, é uma situação muito complicada. Obviamente, ela não tem nenhum desejo sexual, né? Não vai ter relação e afeta em todas as esferas. Então, afeta na vida profissional, a vida pessoal, a vida afetiva, a vida religiosa e assim por diante. Então, essa pessoa, ela chega num estado muito crítico e a primeira coisa que a gente faz é fazer o diagnóstico e depois entrar com medicação. Em geral, a gente entra com antidepressivo. É importante dizer que o antidepressivo não é calmante, não leva à dependência, ele tem um tratamento limitado. Eu falo para os pacientes, tem começo, meio e fim. A gente tem que tirar esse estigma da neuropsiquiatria, que vai tomar remédio, que remédio para louco. Em primeiro lugar, a gente não é médico de louco, porque qualquer um de nós pode ter esse tipo de doença, né? Síndrome de burnout, fobia social, pânico, etc. Então, tirar esse estigma. Então, existe tratamento, tem como ficar bem. Então, o tratamento, ele se complementa com a psicoterapia. Então, não é só a medicação ajuda muito, porque ele vai dormir melhor, ele vai ter ânimo, aumenta a serotonina no cérebro, então ele vai conseguir fazer as coisas, raciocinar direito, e a terapia vai ajudar no contexto do dia a dia, né? Então, como ele vai fazer, como ele vai agir, de que forma, e assim por diante. No caso da psiquiatria, existe o uso de medicamentos, mas no caso da psicologia, acho que já não, né? Não, normalmente qual, é um trabalho... Qual que é o processo? É um trabalho em conjunto, mas qual que é o processo da psicologia para o tratamento desses casos? Exatamente esse diagnóstico, né? Então, tem esse processo medicamentoso. Seria legal se vocês falassem as etapas de cada uma. Sim, normalmente trabalha junto, né? Então, dependendo do caso, normalmente entra o medicamentoso primeiro, para conseguir elevar algumas questões mesmo, como ela falou, fisiológicas, né?
E aí depois a gente entra com o processo de identificação, né, o que causou, e aí a gente tenta tirar se ainda tem essa situação, ou a gente tenta identificar, então vai entrando nesse processo como um funil, né, vai investigando, investigando até chegar mesmo no problema. E o que é interessante, aí você pode me confirmar, é quando não tem processo de terapia, a medicação normalmente é um pouquinho mais alta. Quando tem o processo de psicoterapia junto, até a medicação vai diminuindo com até mais rápido o processo, assim. É isso, Desse Karine? cuidado. É verdade. O tratamento ele deve ser em conjunto, né? Então, quando a gente fala, a gente sempre deve falar citando os estudos no mundo todo. São estudos replicados, aí tem uma comprovação estatística. Então, os estudos no mundo todo comprovam isso. A melhor saída é o uso de medicação associada à psicoterapia. Né? No caso das doenças psiquiátricas, a psicoterapia cognitiva comportamental é a que se mostra melhor. Ela tem um melhor resultado. Primeiro, porque ela é mais breve. E segundo, que ela é mais objetiva e mais direta. Né? No caso das medicações, síndrome de burnout, depressão, transtorno bipolar, a gente usa o antidepressivo. No transtorno bipolar, geralmente, a gente usa um estabilizador de humor. E a fobia social, que é algo muito comum que as pessoas não sabem, que é doença, e acabam bebendo para se desinibir e acabam se tornando alcoólatras. Existe hoje uma medicação para alcoolismo muito, muito linda, que é uma medicação que ela vai direto nos neurônios, onde o álcool atua, ela bloqueia esses neurônios, ela tira aquela fissura de beber. Então, essa medicação é extremamente eficiente, tá? Agora também existe a medicação para parar de fumar de forma também muito eficiente, que atua nos neurônios. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de medicações que não levam à dependência e trazem uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Né? Então, as pessoas precisam saber que isso existe. Retomando um pouco a parte do relacionamento tóxico, ciúmes, a possessividade, tudo isso, é possível reverter com tratamento? Sim, sim. E existe um tempo? Então, eu trabalho exatamente com a comportamental, né? Então, que tem um processo um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, a psicologia, ela demora um pouquinho, porque a gente vai direto no que está acontecendo, né? Diferente de uma dor que a gente vai, toma medicação e sara. A psicoterapia vai um pouquinho além. Então, normalmente começa a se ver o resultado a partir de uns 4 meses. Isso indo toda semana, um processo sem falta, a pessoa se esforçando para ir. Mas a pessoa, ela pode ter recaído ao longo da vida? Sim, ela retomar sim. aquele comportamento? Então, esse processo que acontece dentro da terapia é o quê? Processo de consciência. O que acontece, se ela já fez esse tratamento, ela consegue perceber mais rápido o que está acontecendo. Né? Então, aí ela mesma fala, poxa, está acontecendo alguma coisa, eu sei que pode ser isso, porque eu já tenho esse autoconhecimento. E qual que é o papel da família, amigos, nisso tudo? É fundamental. Né? A família é a estrutura. Então, geralmente, o que a gente faz? Se a gente atende adolescente, a gente chama família. Se a gente atende adulto, que o adulto permita que a gente chame a família, a gente chama a família. A família faz parte do tratamento. Se a gente não tiver esse apoio, a gente não consegue tratar o paciente. Então, é fundamental o apoio da família. Principalmente dentro de casais, né? Normalmente eu começo a tratar a pessoa e, de repente, você insere o parceiro ou parceira da pessoa no tratamento para ela entender também o que está acontecendo. Depois a gente tira de novo. Então, faz parte até da família, de adolescentes e até de casais mesmo. E existem casos específicos que possam ser destacados? Então, eu tô com um caso, né, na clínica, que acontece muito orgulho dentro do casal, né? Então, eu cuido da pessoa, e aí a gente começou a identificar, e ela também, nesse processo de identificação, de que acontecia muito o orgulho dela, ela não abria mão, e ele também não abria mão. E aí a gente começou a trabalhar, a gente entendeu, ela entendeu a parte dela, mas ela disse pra mim, né, como eu faço agora, né? Que é aquilo que eu te falei, né, as pessoas, como livro de autoajuda, a gente sabe o que acontece, mas como eu faço agora? E a gente inseriu, né, o parceiro dela no processo de terapia, a gente começou a mostrar pra ele e ele também se mostrar pra ela os defeitos, coisas que ele não fazia. E aí a gente começa a tratar o casal. De repente trata, eu tiro ele de novo do processo e volto só com ela. Você tem algum, Karine? A gente tem vários casos, né? É até difícil dizer. Mas, por exemplo, o que a gente atende bastante em consultório é alcoolista. Então, a gente usa o termo hoje alcoolista. Então, a pessoa que bebe, diz que bebe socialmente, na verdade ela bebe todo dia. E o alcoolismo, a característica não é que bebe muito. Se a pessoa precisar tomar uma dose de álcool por dia,
tá? Mas ela precisar daquilo para se sentir bem, ela já é considerada um dependente do álcool. Enfim, isso destrói muito o relacionamento, muito. E a gente tem visto muitas mulheres agora bebendo bastante, né? Então, isso precisa de tratamento. Você perguntou quanto tempo, né? Em geral, as medicações começam a fazer efeito entre 15 e 20 dias, mas uma melhora boa a gente vê em 2, 3 meses de tratamento, tá? Então, todo tratamento é lento, é difícil, é até difícil, no início tem os efeitos colaterais. Você falou de exemplos, tem vários, né? A gente, infelizmente, está tendo muito exemplo dos jovens hoje com o uso da cocaína, tá? Em larga escala, de uma forma assim, muito fácil, né, para adquirir a aquisição da droga, muito fácil, e isso tem contribuído para brigas, para discussões, para a toxicidade de tudo. A gente já falou sobre quem desenvolve mais comportamento tóxico, se é o homem ou se é a mulher, mas quem procura mais o tratamento? Há mulheres. Sempre. Ainda assim. Tem esse tem preconceito, ainda tem. Até as mulheres ainda têm, muitos pacientes não contam que estão em processo de terapia. Porque ainda tem aquela questão de louco, né? Eu sou maluco, então não conto. Ou senão é frescura, né? É frescura, por que eu vou procurar? Isso é frescura, ou fazer terapia é coisa de madame, tal. Sim. Então tem ainda muito esse estigma, né? Tem preconceito da sociedade também, né? Tem, melhorou bastante, mas ainda existe. Ainda existe. Olha, hoje ainda o pessoal não sabe a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Não sabe. Então, assim, a gente tem que explicar. Olha, o psicólogo ele tem uma formação. Então, vou falar. Tem uma formação extremamente importante, né? Ele faz a terapia, ele segue várias linhas, ele escolhe uma linha, ou a psicanálise, ou a terapia cognitivo-comportamental, que são completamente diferentes e tal. O psiquiatra é médico, então ele vai fazer 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, aí se fizer mestrado, doutorado, então o psiquiatra é médico. Então primeiro ele é clínico geral, depois ele faz a especialização em psiquiatria, né? No meu caso, também fiz em neuropsiquiatria. Então a gente foca nas doenças, nos diagnósticos. Respondendo ao que você falou, quem procura mais? As mulheres. Por quê? As mulheres têm 3 vezes mais depressão do que os homens. Por quê? Porque o sistema límbico, que é a região do cérebro onde controla as emoções, está interligado à hipófise, que é a glândula mãe dos hormônios. Então, o sistema límbico está aqui, a hipófise está aqui. Tá? A mulher oscila de humor, ela alterna de hormônio a vida inteira. Então, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa. Então, ela vai alternando os hormônios a vida inteira, principalmente gravidez, pós-parto, etc. Essa alteração de hormônio facilita a depressão, porque está ligada no sistema límbico, sistema emocional. Então, por isso que as mulheres têm mais doenças psiquiátricas que os homens, principalmente transtornos afetivos. Tá? Então, elas acabam procurando também por isso. E hoje, para terminar uma novidade muito boa, eles já descobriram no DNA, né, da célula, esse exame não é feito aqui no Brasil, é um exame que é colhido na mucosa da boca, faz uma raspagem, essa célula é retirada do DNA e é feita uma triagem para ver que tipo de patologia psiquiátrica a pessoa apresenta. Então, hoje já dá para ver no DNA se a pessoa tem transtorno afetivo bipolar, se ela tem depressão, se ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E se ela tem alguma propensão ao alcoolismo. Dá para ver na célula do DNA. Esse exame não tem ainda no Brasil, mas vai chegar. Isso para nós é um grande avanço, porque já traz quais as possíveis medicações que podem ser usadas. Então, isso é assim, é a revolução, vamos dizer, da psiquiatria, da neuropsiquiatria. Para encerrar, Karine, tem algum recado que você quer deixar? Eu acho que isso que eu falei mesmo o tempo todo, né, de consciência, a gente tentar separar o que é nosso, o que é do outro. Não tem problema. A gente fazer essa separação mesmo. Então, um exercício diário, o tempo todo pensar o que é meu, o que eu quero, e aí a gente começa a ter esse relacionamento que é o tema de hoje, né? Eu acho que tem que ser um conjunto, né? Então, a gente ter os pilares para a gente se sentir bem. Então, bom relacionamento no trabalho, bom relacionamento em casa, bom relacionamento com Deus, né? Bom relacionamento com o nosso próprio corpo. A gente não deve esquecer também que não é só isso, né? A prática de exercício, também o sol é extremamente importante. 5 minutos de sol por dia ajuda a aumentar a produção de serotonina no cérebro, então dá mais ânimo. Então, as pessoas não estão tomando mais sol. E nós temos sol em abundância. Por que a gente não está tomando mais?
né? O brasileiro agora está tendo deficiência de vitamina D, porque não toma sol. Então é um conjunto. Se a gente conseguir aliar tudo isso, provavelmente a gente vai viver melhor. Obrigado às duas por ter vindo. Obrigada. Esse foi o Ponto de Vista, falou sobre relacionamentos tóxicos, tratamentos e outras coisas. A gente volta no próximo programa.